Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Pois é, galera, mais um dia após uma derrota assim impactante para a torcida, mais um dia de ressaca, não simplesmente pela derrota, porque perder e ganhar faz parte do futebol, mas pela forma com que o Clube do Remo é derrotado pela segunda vez seguida na Série C de 2023. Aí eu coloquei algumas informações, trouxe umas informações de estatística sobre o que falava sobre o site chance de gol na terceira rodada, né, no caso após as duas primeiras rodadas. Trouxe também a informação sobre o aproveitamento, o percentual de aproveitamento do técnico Marcelo Cabo, e aí isso acabou gerando muita discussão nas redes sociais, muita gente dizendo que tá ok, que tem que mostrar número mesmo, que isso tudo é muito importante, e gente dizendo que não, que é muito precipitado, que depois de duas rodadas, enfim, é um clima tenso, é um momento tenso, né? A partir de agora, essa semana toda, principalmente como o próprio técnico Marcelo Cabo falou na coletiva dele, eles têm que trabalhar em silêncio, porque vai ser uma semana muito cheia e vai ser cheia também na cabeça dos torcedores, tá? Ontem, para quem viu aí as redes sociais, tem um vídeo que eu até nem postei, mas enfim, tem um vídeo circulando sobre uma briga que aconteceu no Mangueirão ontem, logo após o segundo gol do Botafogo da Paraíba, briga entre os próprios torcedores do Clube do Remo, onde eu estava, realmente o clima não estava nada bom, todo mundo reclamando, pedindo saída do técnico Marcelo Cabo, pedindo saída de muitos jogadores, reclamando inclusive do Pablo Roberto, né, que não estava fazendo ali uma boa atuação, né, um bom jogo, apesar de ter dado assistência pro gol do Muriqui, apesar de ter colocado, se eu não estou enganado, bola na trave, chute, não lembro agora, mas enfim, Pablo Roberto acabou não entregando, assim como muitos não entregaram no jogo de ontem. Acho que ali o ponto fora da curva foi o Muriqui novamente, tá? E, assim, particularmente eu gostei do trabalho que o Álvaro fez quando ele entrou na partida também. Mas isso também é motivo de discussão, muita gente me questionando em relação a isso. Enfim, o fato é que agora, nesse momento de turbulência entre a própria torcida do Clube do Remo, onde os torcedores acabam não concordando muito com as posições e com as opiniões, muito complicado, está um clima muito complicado, e para piorar, ex-dirigentes que passaram aí pelo Clube do Remo e não deixaram absolutamente nada de bom, também vem para inflamar a torcida mais ainda. Então, assim, é um momento muito conturbado, muito complicado, até de tentar argumentar e conversar sobre o assunto. Como eu falei para vocês, no próprio Twitter, gente atacando, gente concordando, no Instagram a mesma coisa, falando sobre essa questão do aproveitamento, essa questão do Clube do Remo estar na vice-lanterna e ter caído drasticamente aí o seu percentual de classificação de acordo com o site chance de gol. Mas eu acho sempre importante trazer algo além das quatro linhas. Eu sei que o jogo se resolve nas quatro linhas, assim como muitos me disseram: Jorge, isso não serve de nada. Eles não falaram isso, eles falaram outra coisa, tá? Isso não serve de nada. O jogo é jogado, o jogo é nas quatro linhas. Eu entendo tudo isso, mas é bom também para você saber qual é a sua situação diante da competição. Eu sei que é cedo ainda, vamos para a terceira rodada, mas, gente, a gente não pode ter memória curta. A gente sabe o que aconteceu no ano passado, com as primeiras rodadas, vindo ali no sacrifício e onde a gente conseguiu chegar. Então, assim, é por isso que o Fenômeno Azul hoje, ele está sem paciência. Exatamente por quê? Porque já viu isso acontecer e está sentindo que isso pode acontecer de novo. É lógico que a gente tem hoje um técnico totalmente diferente, com todo respeito ao Bonamigo, pela história dele dentro do Clube do Remo, mas o técnico Marcelo Cabo, na minha opinião, pelo menos, é muito mais treinador. Então, assim, tem gente pedindo a saída do técnico. Eu acho que ainda não é para a saída do técnico, tá? Mas acho que o técnico tem que se ligar, como ele mesmo falou na entrevista dele ontem, tá? Talvez ele e o elenco não tenham entendido o que a competição traz, o que a competição pede do Clube do Remo.
principalmente em relação à postura. E aí ele falou sobre mudança, que ele ia mudar, não só ele, enquanto treinador, com outro olhar para a Série C, mas também um elenco, que o Fenômeno Azul poderia esperar que haveriam sim mudanças, tá? Então ele se colocou ali como o grande culpado, né, assumindo toda a responsabilidade por esse momento muito ruim do Clube do Remo. É um momento muito ruim, negativo demais, e agora o Clube do Remo vai precisar correr atrás. Por que vai precisar correr atrás? Porque já vai fazer só 9 jogos dentro de casa, serão 10 jogos fora de casa. Então todos os jogos dentro de casa era importante a vitória. A vitória nesses jogos dentro de casa somariam aí cerca de 27 pontos para o Clube do Remo, sendo que para uma possível classificação o mínimo seria de 35 e uma classificação tranquila de 43 pontos. Então assim, já vai ter que correr atrás, já vai ter que ir para cima, então vai ser muito, muito, muito complicado, tá? Muito complicado de verdade. E a torcida já está aí, como diz o outro, ressabiada, e já está aí questionando e até cobrando sim a diretoria, principalmente o presidente Fábio Bente, com relação a contratações, tá? Inclusive, a gente vinha falando aí sobre janela de transferência, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu fui atrás e aí tirei umas dúvidas em relação a isso. A Série C não tem janela de transferência, tá? Então, as contratações elas podem ocorrer a qualquer momento, só que não adianta nada correr atrás de jogadores de Série D, que estão sem série, que não estão jogando, porque aí a torcida vai reclamar mais ainda. Então, jogadores de Série B e Série A são jogadores um pouco mais complicados de se contratar, e eles sim dependem dessa janela de transferência. Então, assim, com relação a tudo isso, e creio que baseado em tudo isso também, o Clube do Remo colocou no seu grupo de WhatsApp oficial da Ascom a informação de que amanhã, já que hoje eles receberam folga, tá? Os jogadores, todo mundo, treinador, todo mundo recebeu folga hoje, e amanhã os treinos retornam no CT do Leão, tá? E esse treino de amanhã no CT do Leão vai ser às 16 horas. E às 14 horas haverá uma coletiva, né, uma entrevista com o executivo Thiago Gasparino, e aí eu acho que vão falar sobre possíveis, né, contratações e negociações que podem estar ocorrendo. Não acredito nesse momento ainda que seja para falar sobre mudança de comando, enfim, não acredito em nada disso nesse momento, mas tudo pode acontecer, mas eu creio que seja uma questão mais voltada para o mercado da bola. Então, Thiago Gasparino vai falar um pouco, deve falar um pouco sobre isso, sobre o mercado da bola, sobre a movimentação do Clube do Remo em relação a isso, tá? E o Anderson Shoa também vai falar sobre, provavelmente, sobre desempenho da equipe até agora. Desempenho esse que até o Muriqui falou ontem, que se não melhorar a postura, vai brigar para não cair. Então, assim, se o próprio jogador do Clube do Remo, tá dizendo que se continuar assim vai brigar para não cair, por que eu estou errado em trazer números que mostram que a situação do Remo, rapidamente, em 2 rodadas, já mudou e para pior? Então, assim, acho que a gente precisa estar munido de todas as informações possíveis, e é isso que a gente vai fazer, tá? Independente, né, de alguns torcedores achar bom ou ruim, eu creio que seja uma informação, e a informação ela é necessária, tá? Entendo que nesse momento a receptividade dessas informações ela deve estar bem conturbada, bem complicada, mas a informação ela é sempre necessária, e é isso que a gente está trazendo para vocês, beleza? Então, assim, vamos aguardar amanhã para ver o que o Thiago Gasparino tem a falar em relação a essa situação, porque provavelmente, pelo menos na minha opinião, ele deve falar aí sobre mercado da bola do Clube do Remo, tá? Agora deixa eu falar sobre Paulinho Curuá, que muita gente me perguntou: Jorge, Paulinho Curuá realmente está fora? Sim, Paulinho Curuá está fora, inclusive o presidente Fábio Bente falou sobre a situação do Paulinho Curuá, tá? E a informação que eu soube, né, eu não vi a entrevista, creio que ele possa ter até falado lá, mas a informação que eu soube é que Paulinho Curuá, o empresário de Paulinho Curuá, pediu um aumento salarial fora do que seria, digamos assim, o padrão do Clube do Remo. E aí por isso o Remo não estaria apto, digamos assim, a fazer essa negociação, a fechar essa negociação com Paulinho Curuá. Mas Jorge, o Remo tem dinheiro.
tá entrando dinheiro, tá? Tem 6 milhões aí, cerca de 6 milhões na Copa do Brasil que entrou, e a gente tem que fazer essa cobrança em relação a isso. Entraram 6 milhões. Para onde foram esses 6 milhões? Por que até agora não se fez absolutamente nada que seja visível para o Fenômeno Azul em relação a isso? Porque o mínimo não pode ser feito, por exemplo, uma prestação de contas. Fenômeno Azul entraram 6 milhões, mas a gente vai trabalhar esses 6 milhões nisso e nisso. O Fenômeno Azul está também tá esperançoso, não. Ele está também querendo saber o que o Clube do Remo está fazendo, o que o Remo está fazendo para tentar melhorar. O Fenômeno Azul está cobrando isso do Clube do Remo. E está certo em cobrar. O papel do Fenômeno Azul é esse, é cobrar, é torcer, mas também é cobrar. Como alguns falaram também, Jorge, acho que a gente não devia ir no estádio. Eu não concordo. Acho que o torcedor tem que torcer, é o papel dele. O dia que você parar de torcer para o Clube do Remo, é melhor você parar de torcer para o futebol. Então, assim, torcedor tem que ir para o estádio, torcedor tem que torcer, essa é a minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, mas essa é a minha opinião, nem que seja para protestar e vaiar na cara dos dirigentes, do presidente, do técnico, dos jogadores, enfim, na cara de todo mundo, mas tem que olhar, tem que estar lá, olho no olho, perto, faz o seu protesto, mas vai e vê o seu time. Tenta empurrar o time se você quiser, né? Se for do seu agrado, se não for, faça o seu protesto, mas faça isso lá, faça isso no Baenão, faça isso em casa. No Baenão, por que eu estou falando no Baenão? Porque o próximo jogo do Remo é no Baenão, e esse eu tenho certeza que a diretoria não vai tirar. Por quê? Porque além de toda essa confusão que foi montada pelo fato da diretoria ter tirado do Baenão esse primeiro jogo, que seria, pelo menos na minha opinião, muito importante ter acontecido lá, para a gente poder fazer uma pressão, fechar o caldeirão e quem sabe exercer uma pressão na mente dos jogadores do Botafogo da Paraíba, colocou-se isso dentro do Mangueirão, o Mangueirão que ficou não com a lotação total nem do lado A, o lado B não tinha praticamente ninguém, mas do lado A mesmo, não teve lotação total. O jornalista Magno Fernandes, assim como o Smith do Chaves Remista, também trouxeram a informação lá dos números. Acho que todo mundo já deve ter percebido e percebeu que isso foi um tiro no pé. Foi realmente um tiro no pé. A diretoria do Clube do Remo tentou ganhar mais dinheiro, fazer mais bilheteria com isso. Talvez aí para somar nessas quantias que estão entrando, talvez pensando já em contratação, não sei, mas o fato é que isso foi um tiro no pé, não deu certo, o tiro saiu pela culatra e agora o Remo vai ter que correr atrás do prejuízo para poder entrar na Série C. De fato, falta o Remo entrar na Série C, tem que acordar para isso. O técnico Marcelo Cabo falou sobre isso, sobre ele também, talvez não tenha entendido, mas caramba, a gente está falando de Série C desde o início. Desde o início a Série C é o principal campeonato. O acesso é o principal objetivo do ano. Então, como é que agora, na terceira rodada, após a segunda rodada de derrota, né, na terceira rodada, às vésperas da terceira rodada, ainda não se sabe o que a Série C cobra dos jogadores e do técnico? Não dá para aguentar isso, gente. Então, assim, na minha opinião, tá? Sei que muitos vão discordar. Nós não temos o pior elenco da Série C, nós não temos o melhor, mas também não temos o pior, tá? Esse time, quando ele está inspirado, quando ele quer jogar, quando ele está com vontade, ele joga, e a gente já viu isso, tá? Só que nesse momento, principalmente nos jogos da Série C, nos 2 jogos da Série C, a gente não viu um pingo de vontade. O jogo do Botafogo da Paraíba foi pior do que o do São Bernardo, na minha opinião. Apesar do placar do São Bernardo ter sido maior, mas o Botafogo da Paraíba, o jogo de ontem, foi muito pior, muito ruim. Por quê? Porque o Botafogo da Paraíba não conseguia trocar 2 passes dentro de campo. Era só jogada de ligação direta. Eu havia avisado. Vai ser só ligação direta. O técnico Marcelo Cabo falou, a gente mostrou na palestra, a gente falou que a bola ia entrar ali e acabou que ninguém conseguiu tirar essa bola. Se ninguém consegue tirar a bola, se Ícaro e Diego Guerra não estão conseguindo, muda, amigo. Você não quer mudar? Muda a formação. Sai desse 4-4-2 que não está funcionando, que está muito fácil de marcar pelos adversários. Volta para o 4-3-3.
Ou então tenta uma outra coisa, tenta 3 zagueiros, coloca o Diego Ivo no meio deles, para poder fazer até superioridade numérica, se for o caso, na área. O Diego Ivo ele é zagueiro, ele é um zagueiro mais alto e mais forte. Não que isso vai evitar todos os gols de cabeça do adversário, não, mas isso também vai dificultar, isso pode dificultar sim. Então, mete o Diego Ivo no meio dos 2 zagueiros, abre os laterais para serem mais uns alas do que qualquer outra coisa, ganha mais espaço no meio de campo e deixa 2 atacantes lá na frente, joga num 3-5-2, tenta pelo menos, faz alguma coisa, mas isso precisa mudar e essa mudança precisa acontecer. Essa mudança precisa acontecer, ela é necessária. Se o Remo perder esse próximo jogo agora de domingo, vai ficar muito difícil. E aí podem chegar e dizer assim, depois de 3 rodadas, é um absurdo falar isso. Não é um absurdo, porque a gente já viu isso acontecer no Remo. Então não é nada de absurdo. Então tem que ser agora, tem que mudar agora. Tem que mudar agora. E essa opção que eu estou dando de 3 zagueiros é uma das formas de mudança que podem dar certo. Ganha com mais gente dentro da área para poder tirar essa bola. Ao invés de ter 4, 5 jogadores, você tem 6, 7. Baixa, se for o caso, né, um escanteio contra a gente. Coloca 6, 7 jogadores dentro da área. Baixa uma linha de 3 jogadores, deixando um meia e os 2 atacantes mais abertos um pouquinho na frente. Porque quando essa bola sobrar no meia, o que vai acontecer? Ele vai ter gente para ligar lá na frente. Então deixa jogadores velozes. É simples, é só entender isso aí. É lógico, eu estou falando aqui de um entendimento meu, eu não sou técnico. Longe de mim achar que sou melhor do que qualquer um, que sou técnico. Eu não sou técnico. Mas é uma opção que eu estou dando. E eu creio que seja uma opção, né, razoável e plausível. Não sei, tem vários outros torcedores aí que já deram opções muito boas também. Tem muita gente falando e comentando sobre isso. O fato é, precisa mudar e tem que mudar e tem que ser já. E tem que cobrar sim a diretoria em relação principalmente ao valor da Copa do Brasil. Recebeu? Já, beleza. Cadê esse valor? Está sendo usado onde? Não recebeu? Corre atrás. Vai atrás do valor, porque ele vai ser necessário agora para fazer mudanças, para fazer contratações. Precisa trazer gente nova. Esse elenco que está aí nesse momento não está afim. Algumas peças ali não estão afim claramente. E isso pode estar prejudicando o restante do elenco. Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso já vem acontecendo no Remo há 2, 3 anos seguidos. Então não pode deixar acontecer de novo. Técnico Marcelo Cabo, dirigentes, diretoria, não pode deixar o técnico perder a mão do time, perder a mão do elenco, porque aí não recupera mais. E a gente já viu isso acontecer várias e várias vezes. Então, fica aqui as informações, fica aqui o protesto feito, fica aqui a cobrança feita e fica aqui o alerta. Precisa se ligar. A Série C já começou e para a gente já começou atrasado. A gente já está correndo atrás. Então, tem que agora, não tem mais margem de erro. Não tem mais margem de erro. Tem que correr atrás e com objetividade, com vontade, com garra e com dedicação. É Série C, é o principal campeonato, é daí que sai o acesso. Então não tem mais margem para erro. É ir para cima e conseguir essa vitória para poder respirar um pouco mais tranquilo nessa Série C. Porque até agora a gente não respirou. Foram 2 jogos e 2 derrotas. Nós temos aí um saldo de 5 gols contra e 2 pró. Um saldo negativo de 3 gols. Então não tem mais cabimento esperar e dizer que é só a 3ª rodada. Não, tem que ir para cima agora. Agora é a hora e tem que ir para cima. Beleza, galera? É isso, gente. São essas informações que eu tinha para trazer para vocês, tá? Eu peço que você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação, deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix, com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora vai aqui na descrição,
clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código promocional Meu Poderoso Leão, código de afiliado Meu Poderoso Leão, tudo minúsculo, tudo junto, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra agora para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no decorrer da semana e amanhã, assim que a gente tiver informações sobre essa entrevista, principalmente do Thiago Gasparino, a gente vai trazer tudo isso aqui para vocês, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, uma ótima noite a todos e fui!